Jesus Cristo tinha um livro que foi o livro que ele mais citou. Você gostaria de conhecer esse livro? Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e aqui é a série Textos Antigos, onde eu apresento para você uma introdução aos livros do Antigo Testamento. No momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos juntos acompanhando o Novo Testamento. Estamos lendo capítulo por capítulo, verso por verso, dos livros do Novo Testamento. Nesse momento, nós estamos vendo o livro de Atos. Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo aqui, mas eu quero lhe ajudar a já ir conhecendo o Antigo Testamento como uma introdução a cada livro, porque a gente vai demorar bastante para chegar no Antigo Testamento, e eu quero ajudar você a despertar a sua curiosidade e aumentar a sua admiração por essa porção tão importante da Bíblia Sagrada. Então, hoje o nosso livro é Deuteronômio. Esse nome diferente, né? Deuteronômio, o que quer dizer isso? Isso é uma expressão que vem lá do grego antigo, quer dizer segunda lei. Na verdade, é quase um erro esse nome. O nome do livro, na verdade, em hebraico é palavras, né? Mas quando foram fazer a versão em grego, houve lá na hora de uma cópia, né? Vamos dizer assim, houve uma interpretação um pouquinho fora, e aí saiu segunda lei. Só que não tem uma segunda lei em Deuteronômio. Na verdade, é uma repetição e uma explicação e uma aplicação da lei. Não é uma lei diferente da primeira que já foi entregue nos demais livros de Êxodo, Levítico e Número, né? Então, o nosso autor aqui é o mesmo de Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. É Moisés. Moisés, o homem de Deus, o amigo de Deus. Foi ele que escreveu esses livros. E Deuteronômio tem uma característica bastante particular em relação aos outros. Por quê? Porque não foi só Moisés que escreveu. Deuteronômio é um livro que passou pela mão de um editor posterior. Existe, inclusive, uma teoria bastante interessante que foi o profeta Jeremias que concluiu a edição, porque em alguns trechos a escrita hebraica se assemelha ao estilo de Jeremias. A gente não sabe se foi Jeremias, alguns acham que foi Josué, o assistente de Moisés, né? O fato é que a gente não sabe quem foi o editor que concluiu esse livro, mas tudo é, então, texto sagrado, e a gente sabe que teve um editor, pelo menos por causa de um fato. O livro narra a morte de Moisés. Então, alguém concluiu essa parte por ele, né? Moisés, né, Moshe em hebraico, esse importante homem, teve uma característica muito, muito particular de escrita e que reflete muito da escrita de 2000 anos antes de Cristo. Tem umas teorias aí dizendo que os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, né, esses 5 primeiros, são de uma época bem posterior. Só que são teorias que não se sustentam, sabe? Elas não têm conteúdo. E aí, quando o pessoal que realmente faz estudos aprofundados em literatura compara Deuteronômio com alguns textos clássicos do período, né, textos de nações vizinhas ali, até a estrutura do texto ela é muito do 2º milênio antes de Cristo. Então, sabemos sim que houve um editor posterior, mas sabemos sim que é um texto antiquíssimo de uns 2000 anos antes de Cristo, seguindo uma forma estrutural comum para aquela época, para aquela região toda lá do Oriente Médio, né? E aqui, né, o texto ele tem algumas características interessantes que eu quero lhe ajudar a entender. Ele traz, daí a ideia de segunda lei, né? Mas ele traz uma nova explicação ou uma nova aplicação da lei. É Moisés, no fim de sua vida, aquela primeira geração de israelitas, né, que saiu com ele do Egito, quase todos já morreram. Isso nós vimos anteriormente, mas aqui vou recapitular com você. O pessoal rejeitou a terra prometida, e aí Deus falou assim, vocês vão perambular no deserto até que morram, e os filhos de vocês, que vocês disseram que iam morrer, eles é que vão herdar a terra prometida. Exceções, Josué e Caleb, que foram homens fiéis a Deus, e o próprio Moisés não entrou na Terra Prometida, mas não porque ele murmurou, por causa de um outro episódio. Ele morreu ainda no deserto, pertinho já de Canaã, mas não chegou a entrar. E esse texto, ele mostra algumas coisas de uma maneira bem interessante. Então, Moisés vai lá, reúne o povo, né, aquela segunda geração de israelitas, e ele começa então a fazer uma revisão da história e da lei. Ele revisa diversos pontos da vida deles, e esse livro vai ajudando essas pessoas dessa nova geração a interiorizarem esse conteúdo. Ele se torna um livro com muita aplicação, surgem algumas questões práticas que o pessoal
não sabe como resolver, Moisés vai apontando. Ele é um livro que ele praticamente explica como aplicar a lei. É um livro bastante didático e bastante importante. E é esse livro que Jesus Cristo cita muito. É o que ele mais cita, né, nas suas passagens pelo Novo Testamento. E aqui eu quero puxar você para esse pensamento, né? Jesus Cristo. A razão de eu e você, que não somos judeus, lermos o Antigo Testamento é procurarmos nele os sinais que apontam para Jesus Cristo. É isso, tá? Não tente ler o Antigo Testamento como se você não fosse um cristão. Não tente ler o Antigo Testamento como se ele fosse uma unidade separada do Novo Testamento, ou como se ele fosse qualquer outra coisa que não uma porção da revelação que aponta para Cristo. A plena revelação é Cristo. O Antigo Testamento é revelação parcial. É Deus formando um povo para nesse povo entregar o Messias, para que esse povo sirva ao Messias e sirva como evangelista do mundo todo. Como de fato aconteceu, né? Os judeus foram eles a primeira igreja, foram eles que levaram o evangelho na sua primeira grande expansão. Então, Deuteronômio é isso. Ele tem essa conexão apontando lá para frente para o Messias, e lá na frente o Messias cita Deuteronômio. Então a gente tem que ter essa mentalidade. Eu sei que hoje está muito popular tentar fazer uma leitura do Antigo Testamento como se nós fôssemos, sei lá, alguma coisa próxima dos judeus. Nós não somos, né? Nós somos os chamados gentios, os povos não judeus, que a Bíblia fala que devemos viver assim. Nós fomos encontrados por Cristo assim, então vivemos como não judeus, respeitamos o Antigo Testamento, mas não buscamos no Antigo Testamento a plena revelação. A plena revelação está em Cristo. No Antigo Testamento é parcial, é apontando para lá. E sempre tendo em mente que a lei dada a Israel não é para a igreja. Isso lemos aí em Gálatas, né? Gálatas discorre amplamente sobre isso. A lei do Antigo Testamento é para o antigo Israel. Ela foi concluída na cruz. Então não vá você pegar Deuteronômio, pegar alguns textos que têm leis e querer aplicar isso na igreja. Né? Não é incorreto fazer isso. A Bíblia fala que isso é incorreto, né? A Bíblia ensina que para nós a lei ela não funciona, não é para a igreja. Mas Deuteronômio tem diversos temas, né? Ele fala muito sobre essa unidade do povo, sob um Deus único. Enquanto que os povos locais, os povos da região ali, eram povos divididos e eram povos, cada um com muitas divindades, Deuteronômio aponta para eles, vocês são diferentes. Vocês foram, primeiro, formados pelo Deus único, que chamou lá o patriarca Abraão e dele fez esse povo, e depois vocês foram resgatados por esse Deus único, que tirou vocês com mão poderosa do Egito e conduziu vocês por esse deserto e os conduzirá até dentro da terra prometida. Então existe aqui um senso de unidade. Vocês não são como esses outros povos. E aqui forma-se aquela mentalidade muito forte do hebreu e depois, por consequência, também do judeu, que todos os do povo de Israel são irmãos. Todos são irmãos, não são apenas do mesmo país, da mesma nação, são irmãos, são muito próximos. É aquele sentido de proximidade, de estarmos, o que acontece com o outro acontece comigo também. Que esse é um sentimento que deve ser também apropriado pela igreja. O Antigo Testamento não tem lei para a igreja, mas tem princípios para a igreja, tem ensinamentos para a igreja, e o ensinamento da unidade é um desses que é fortíssimo. Deuteronômio também trata da guerra. Eles viveram em muitas guerras. E aqui nós precisamos ter a perspectiva correta do que estava acontecendo. Quando a gente lê os textos do Pentateuco, desses 5 primeiros livros, a gente vai entender que Deus, na sua soberania, ele pune e ele extermina a abominação. Quando Deus considera que existe abominação na terra, ele pune e extermina. E ele usou para isso diversos meios. Ele usou, por exemplo, o dilúvio, lá na época de Noé. Ele usou fogo do céu, com Sodoma e Gomorra. E para os povos de Canaã, ele vai usar Israel. Mas isso não é uma ordem ou uma liberdade para que o povo de Deus saia cometendo atrocidades e guerras. Não é isso. Ali foi bem específico, Deus disse a quem fazer e o que fazer e por quê. Deus estava dizendo, é porque essas nações estão contaminando a terra com as suas abominações. Se você quer saber o que eram as abominações, eu vou citar só algumas.
mas todo tipo de crime e violência sexual que você puder imaginar era praticado, inclusive contra crianças e contra animais, tá? Isso tudo fazia parte daquela cultura. Sacrifícios humanos dos mais bárbaros, incluindo contra crianças e bebês, sendo queimados vivos em honra a demônios como Molor, né? E por aí vai. Rituais que eu não vou mencionar aqui, mas a Bíblia menciona. A Bíblia, inclusive, alguns ela fala em detalhes as coisas bárbaras que eram feitas, como, por exemplo, pegar uma mulher grávida, abrir a barriga da mulher, tirar o feto com vida, esmagá-lo e deixar a mulher vendo isso enquanto ela morre de hemorragia. Essas eram práticas comuns aos 7 povos de Canaã. Aí, quando você pensa nisso, você começa a entender um pouquinho melhor essa história da guerra. Não era um salvo-conduto para Israel fazer guerra como quisesse. Era assim como Deus mandou o dilúvio numa geração, mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra em outra geração, ele mandou também o seu instrumento Israel naquela terra para limpar aquela terra, que era uma terra prometida a Abraão. Era uma terra que já tinha sobre ela uma promessa de um ocupante e de um dono. E ela foi então emporcalhada pela ação demoníaca de pessoas completamente depravadas em todos os sentidos. Aí você entende, né? Não é uma liberação e uma ordem para a guerra de qualquer jeito. É especificamente Israel sendo usado naquele momento como um instrumento de Deus para aquela limpeza. Não esqueçamos que lá no final da história haverá um julgamento. Né? Quem está pensando no cristianismo como aquela religião bobinha está se esquecendo que lá na frente tem um julgamento. Tem pessoas que querem dissociar, dizem até que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. Não leram, por exemplo, Ananias e Safira, no livro de Atos. Não leram Jesus falando em Mateus 24, o próprio Jesus falando. Não leram as cartas de Paulo, não leram os escritos de João. Aliás, não leram a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que Deus julga sim. E esse conteúdo também aparece em Deuteronômio. E Deuteronômio fala também sobre decisão. Ele fala sobre consequências das nossas decisões. Moisés, ele é uma figura muito marcante na história humana. Muita coisa que nós temos hoje, a gente nem sabe que a gente deve à pessoa de Moisés. Antes de eu falar da decisão e dos 2 montes, né, do povo em cima dos 2 montes, que foi um negócio tremendamente didático que Moisés fez, eu queria lhe falar sobre olho por olho, dente por dente. Eu já falei isso aqui em algum outro vídeo do canal, em algum momento, mas agora estamos em Deuteronômio, eu acho que vale a pena mencionar isso. Muita gente não entende isso e acha isso uma barbárie. Por que acha isso? Porque, olha, daqui, da nossa cultura civilizada, pós ano 2000, lá para trás, e fala assim, ora, hoje fazer olho por olho, dente por dente é um absurdo. Agora vamos fazer um raciocínio diferente? Você está vivendo há 4.000 anos atrás, no Oriente Médio, numa sociedade tribal bárbara. E aí acontece de uma pessoa ferir a outra. Sei lá, por qualquer motivo, acidentalmente ou não. Aí o sujeito que foi ferido, ele em resposta, ele é um bárbaro, ele é um bruto. Ele vai lá e mata o sujeito que o feriu. Aí a família do sujeito que foi morto vai lá e mata toda a família daquele que cometeu o assassinato. Aí o clã daquela família vem e entra em guerra com todo aquele outro clã e daqui a pouco tem umas 600 pessoas mortas num campo de batalha. Porque um homem feriu o outro homem. Que tal, nesse contexto, entrar uma lei e dizer assim, não. É um olho por um olho e é um dente por um dente. A punição tem que ser proporcional ao dano. Entendeu agora o como que Moisés foi revolucionário ao estabelecer olho por olho? Não é um princípio de vingança. Ah, se o sujeito machucou você, você machuca ele também. Não. É o princípio de contenção da punição. Se você receber um dano, a punição não pode ser desproporcional. Inclusive, a legislação de Moisés não é só olho por olho, dente por dente. Explica tudo. Olha,
Se o sujeito pega emprestado um animal do outro, o animal morre, como é que resolve isso? Se alguém provoca um estrago na plantação do outro, como é que resolve isso? Se alguém, acidentalmente, o seu animal foge e machuca alguém, como é que resolve isso? É tudo uma questão de proporcionalidade. E quando existe dolo, que é a intenção de fazer o mal, aí muda a proporcionalidade. Né? Aí tem que o sujeito roubou. Aí ele não vai restituir o roubado. Não, porque aí vale a pena roubar, né? Não. Ele vai restituir com uma multa. Ele vai restituir tantas vezes, tanto a mais do que aquilo que ele roubou. Então, Moisés, ele é um homem que estabelece com a legislação que ele recebe de Deus todo um princípio de proporcionalidade e de justiça. Que para o Oriente Médio de 4.000 anos atrás, isso era extremamente inovador. Isso foi revolucionário, isso foi pacificador. Mas agora eu vou lhe contar a história dos 2 montes, né? Moisés, ele faz um ato assim, didático. Ele pega um pessoal, eu não vou entrar em detalhes agora, no livro lá eu vou entrar, né? Bota uma turma em cima de um morro, bota uma turma em cima de outro morro, são lugares que dão eco, e um pessoal começa a proferir as bênçãos e o outro começa a proferir as maldições. As bênçãos são decorrentes da obediência à lei de Deus, e as maldições decorrentes da desobediência. E isso é recitado, né? A gente talvez até seja na forma de canção, não sabemos, mas tem uma poética hebraica ali acontecendo, e serve como um marco para o povo de Israel. Lembrar dali para frente, quando eles entrarem na Terra Prometida, que sobre os 2 montes foram proferidas bênçãos e maldição. E aí Moisés fala assim, agora, né, foi dada a bênção e foi dita a maldição. Vocês têm diante de vocês a escolha. Foram lançadas as palavras, vocês escolhem quais palavras caem sobre vocês. Escolham, porém, a vida. Moisés não deixa assim, escolham o que vocês quiserem. Não. Moisés, ele é um homem bom. Tá aqui as 2 realidades, escolham a vida. Ele faz o apelo dele, escolha o certo. Então Moisés realmente é uma figura fantástica. No finalzinho do livro é relatado a morte dele, o seu fim. E assim se concluem os 5 livros de Moisés, né? Aqui nesse canal eu já fiz a introdução ao Gênesis, ao Êxodo, a Levítico, a Números e a Deuteronômio. Vamos lembrar, lá na frente, se Deus assim permitir, eu vou trabalhar com você cada um desses livros, capítulo por capítulo, verso por verso, em todos os detalhes. Aqui é só uma introdução para lhe dar um contexto geral desse livro, para que você desperte a sua curiosidade, para que você leia esse livro com mais vontade, com mais prazer, e especialmente para que você sempre entenda que o Antigo Testamento deve ser lido na perspectiva de quem aponta para o Novo. O Antigo Testamento é revelação parcial. Deus começa do nada, vai se revelando até que ele venha na sua plena revelação, que é Jesus Cristo. Nunca leia o Antigo Testamento com outra perspectiva que não seja apontando e buscando o Cristo, porque aí você corre o risco de ler com contexto errado e de se tornar um pseudo-judaizante, alguém que quer tentar viver a lei de Moisés dentro da igreja, o que simplesmente não funciona. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Se esse vídeo aqui foi interessante para você, compartilhe ele com alguém. E volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!